em Yucatán. Uma cidade subterrânea na Turquia. E uma caverna sul-americana que dizem conter um tesouro de além das estrelas. Durante séculos, as pessoas contaram histórias sobre cavernas e túneis dentro da Terra, passagens subterrâneas que levavam a terras de deuses e monstros. Mas haveria uma verdade surpreendente por trás dessas lendas? Eu fiquei diante de alguns dos muitos desenhos pensando, estou olhando para uma entidade biológica alienígena? Haveria lugares misteriosos muito abaixo de nossos pés. Lugares cujas origens podem não ser da Terra? Havia certos aspectos das cavernas para os quais a geologia não podia dar respostas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Se ajudaram, devemos procurar provas de sua existência não nos céus, mas em mundos misteriosos abaixo da superfície? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do Passado, a série. Alienígenas subterrâneos. Fazendo fronteira ao norte com o Mar Negro e com os Montes Tauro ao sul, a Capadócia está no centro da Turquia. Aqui o vento e a água esculpiram formas estranhas na rocha vulcânica macia. Rocha que povos antigos um dia transformaram em residências pequenas e primitivas. Em anos mais recentes, o local viu a construção de estruturas mais modernas. Mas em 1963, uma simples reforma numa casa na cidade de Derinkuyu levou a uma descoberta extraordinária, quando a parede de uma caverna foi aberta, revelando uma passagem para uma cidade subterrânea de milhares de anos e a mais de 280 pés de profundidade. Eu estive lá em várias ocasiões e é incrível porque existem 13 andares para dentro do chão, com escotilhas de ventilação e 15 mil pequenas aberturas que levam ar até os andares mais profundos. Incrivelmente, a quantidade de cômodos de pedra encontrados podiam comportar por volta de 20 mil homens, mulheres e crianças. Havia evidências de centros religiosos, depósitos, lagares de vinho e estábulos para animais. O Derinkuyu teria sido um grande trabalho para qualquer um, até mesmo nos tempos modernos, com equipamentos modernos. Mas naqueles tempos deve ter sido impressionante. Equivale às pirâmides. Em Derinkuyu, por causa da maciez da pedra, você tinha que tomar muito cuidado ao dar apoio suficiente para os pisos por cima de cada andar. Senão havia desabamentos catastróficos. Surpreendentemente, não havia evidências de desabamentos catastróficos, então eles deviam ser espertos e conhecer seu material. Estamos falando em antiguidades. É enlouquecedor entender como eles fizeram isso. Talvez tenham tido a ajuda de uma outra civilização. Mas quem construiu essa imensa cidade subterrânea? E que força misteriosa os levou a viver embaixo da terra? Por quê? As pessoas iriam querer viver embaixo da terra, em cavernas estranhas como essas. Isso me parece bem assustador. De acordo com muitos arqueólogos e estudiosos, Derinkuyu provavelmente serviria como abrigo temporário contra invasões, construída por volta de 800 a.C. pelos frígios, um povo da Era do Bronze relacionado aos troianos.
Outros acreditam que ela tenha sido construída pelos hititas, um povo guerreiro mencionado na Bíblia, que surgiu centenas de anos antes. Mas a cidade subterrânea poderia ser mais antiga? De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, sim, talvez em milhares de anos. A região da Capadócia, na Turquia, foi parte do Império Zoroastriano, que era de natureza persa. E é uma das tradições religiosas mais antigas na face da Terra. Acredita-se que a religião zoroastriana, uma fé antiga baseada nas forças opostas do bem e do mal, seja influenciada pelo hinduísmo e pelas religiões judaico-cristãs. Fundada antes do século VI a.C., seu principal deus é o criador Ahura Mazda. E no segundo capítulo do texto sagrado dos zoroastrianos, o Vendidá, Ahura Mazda salva a humanidade de um desastre ambiental mundial, como na história de Noé, no Velho Testamento. O grande profeta Ima foi instruído a construir um refúgio subterrâneo parecido com Derinkuyu, pelo deus dos céus, Ahura Mazda. De acordo com os textos sagrados, Ima construiu uma cidade subterrânea de vários andares para proteger um seleto grupo de pessoas e animais, não de uma inundação, mas de uma era do gelo global. O Vendidá chama de inverno maligno. De acordo com climatologistas renomados, a última era do gelo ocorreu aproximadamente 18 mil anos atrás e terminou por volta de 10 mil a.C. Será que Derinkuyu teria sido construída como abrigo contra um inverno global devastador? Já que você não pode fazer datação por carbono de pedras, não se sabe quanto tempo Derinkuyu tem. E a minha pergunta é: se temos uma história dos zoroastrianos bem parecida, será que tanto aquele lugar quanto Derinkuyu são muito mais antigos do que imaginamos até agora? Mas se Derinkuyu é na verdade a cidade subterrânea que Ahura Mazda mandou seus seguidores construírem, poderia haver uma verdade surpreendente por trás da lenda. Se houver, quem ou o que era o deus Ahura Mazda? Ahura Mazda parece ser responsável pelo controle do que acontece aqui na Terra. Há várias maneiras de interpretar isso. Uma delas é que ele representa um tipo de forma mais elevada da consciência universal. Mas outra é que representa uma inteligência extraterrestre que nos supervisiona. Vários textos sagrados da antiguidade falam de um conhecimento dado à humanidade pelos extraterrestres, também conhecidos como deuses da antiguidade. O deus dos céus, Ahura Mazda, poderia ser um ser avançado de outro mundo? Ele teria fornecido a tecnologia necessária para que seus seguidores construíssem esse labirinto complexo como proteção de um desastre ambiental? Ou há a possibilidade de um motivo mais sinistro para a existência de Derinkuyu? Alguns dizem que há pistas no sistema de segurança em comum da cidade subterrânea. Portas de 500 quilos sobre rodas que permitem que elas sejam abertas por uma só pessoa, mas só de um lado. As portas de Derinkuyu são construídas com inteligência. Você só pode abri-las e movê-las por dentro. Então, obviamente, quem morava em Derinkuyu se escondia de alguma coisa ou de alguém. De acordo com os textos zoroastrianos antigos, Ahura Mazda vagava pelos céus em uma carruagem divina e guerreava com seu inimigo eterno, Angra Mainyu, o demônio da destruição. Mas essas seriam, como muitos teóricos dos antigos astronautas acreditam, descrições de duas forças extraterrestres em batalha pelo controle da Terra e de seus recursos. Os inimigos aéreos eram extraterrestres porque eram eles que tinham capacidade de voar. Eles tinham acesso àquelas máquinas sobre as quais lemos em toda a cultura antiga pelo mundo.
Quando você observa a tradição zoroastriana, também vê evidências de que acontecia uma batalha extraterrestre entre facções guerreiras. Portanto, é possível que as cavernas originais possam ter sido usadas como abrigos contra possíveis bombardeios aéreos de extraterrestres em guerra durante aquele tempo. Derinkuyu foi construída por causa do medo de um inimigo aéreo. Porque se algo voar por cima de você bem rápido, você não consegue ver as escotilhas de ventilação. Alguns sugerem que 30 mil pessoas viviam lá embaixo em Derinkuyu. Durante a história documentada, muitos povos diferentes se esconderam na cidade subterrânea de Derinkuyu para escapar de tudo, desde piratas do deserto até das legiões romanas. Mas alguns especialistas questionam se ataques convencionais poderiam justificar a construção de Derinkuyu. Se fosse um inimigo a cavalo, seria muito fácil asfixiar todo mundo, fechando todas as escotilhas de ventilação. Nos estudos do Departamento de Defesa dos quais participei, dizia uma frase: uma caverna é uma tumba para o adversário bem preparado. Depois que você descobre, ela é altamente vulnerável. Mas o povo de Derinkuyu foi para baixo da terra para não ser vítima de uma batalha extraterrestre nos céus? Haveria outras cidades do passado distante como essa? De acordo com teóricos dos antigos astronautas, sim. E elas podem ser encontradas em um local diferente, nas profundezas das cavernas do sudoeste americano. Os planaltos majestosos e montanhas escarpadas do sudoeste americano são lar de vários povos nativos, incluindo Navarro, Zuni, Pueblo, Hopi e Apache. Essas tribos têm várias crenças diferentes, mas seus mitos da criação têm algo impressionante em comum. Quando falamos de nossas origens, ouvimos histórias sobre povos que vieram do Alasca pelo Estreito de Bering, mas nós acreditamos é que viemos da Terra. Os Apache e outros índios, como os Zuni e os Hopi, todos têm uma lenda de que eles vieram de algum mundo subterrâneo para o mundo de hoje. Em algumas lendas, os povos do sudoeste foram para baixo da terra por segurança. Os Hopi, do Arizona, dizem que seus ancestrais escaparam de uma tempestade perigosa de estrelas cadentes com a ajuda do povo Cobra, que os levou a abrigos dentro da terra. Outra lenda Hopi fala do povo Formiga, que os protegeu de tempestades de fogo e de gelo. Os índios Hopi sobreviveram a cataclismos, vivendo nesse mundo subterrâneo com o povo Formiga durante um certo tempo. Um dia eles saíram dos subterrâneos de volta para o mundo na superfície. Povo Formiga? Povo Cobra? Essas histórias podem ser baseadas em contos ancestrais de povos que realmente viveram debaixo da terra, talvez durante a última era do gelo. Ou os ancestrais das atuais tribos do sudoeste se refugiaram em casas subterrâneas parecidas com as da cidade de Derinkuyu, na Turquia. Se foi assim, durante séculos eles teriam desenvolvido traços físicos, como olhos grandes e dedos, que os tornaram mais parecidos com criaturas terráqueas reais. Os xamãs e os anciãos dos nativos americanos dizem que antes dessas pessoas subirem para o planeta Terra, elas foram trazidas aqui pelo povo das estrelas, os deuses das estrelas que chegaram do espaço.
Eu fiquei diante de alguns dos muitos desenhos do que é chamado de povo-formiga, com seus estranhos olhos grandes, pensando. Estou olhando para uma interpretação dos nativos americanos do que hoje chamamos de entidade biológica alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no passado remoto e existem várias espécies por aí, será possível que eles sejam como lagartos ou como formigas? E a resposta é sim. É possível que essas criaturas subterrâneas da lenda nativa americana fossem visitantes alienígenas. Algumas delas poderiam ainda estar vivendo debaixo da superfície do deserto do sudoeste? Durante décadas, histórias de encontros com OVNIs e seres alienígenas foram contadas entre moradores da reserva Apache Jicarilla, no Novo México. Entrando na terra dos Apache Jicarilla. Alguns alienígenas dessas histórias têm uma estranha semelhança com seres de histórias antigas das lendas Hopi, parecidos com cobras e formigas. Há coisas aqui que ninguém consegue explicar. A reserva Apache Jicarilla fica próxima à pequena cidade de Dulce, Novo México Dulce. Localizada à sombra do Planalto de Archuleta, de mais de 2.700 metros de altura. É desse planalto, dessa montanha, que as pessoas dizem ter visto OVNIs voando por esta região. Nós vimos uma nave espacial ali. E ela era bem grande. Talvez do tamanho de um campo de futebol. Aí vimos uma redoma em cima que era toda de vidro. Meu marido estava olhando para ela de binóculo e viu duas pessoas pequenas. Não sabíamos o que era. Se ficássemos aqui, eles descessem, não sei o que fariam com a gente. As histórias dos nativos sobre naves espaciais e criaturas estranhas podem ser verdadeiras? Alguns pesquisadores de OVNIs e teóricos da conspiração acreditam que o que essas testemunhas contam não é só verdade, mas é a evidência de uma colaboração secreta entre os alienígenas e os militares americanos. A quantidade de tráfego militar sobre Dulce, os helicópteros sem marcas, os helicópteros negros, os Chinooks pesados, todos esses helicópteros passam muito mais tempo em Dulce do que deveriam se nada acontecesse ali. Entre as histórias que ouvimos dos Apaches Jicarilla, há uma em que eles descobrem escotilhas bem aqui no Planalto. Um tempo atrás, quando meu irmão ainda estava vivo, viemos aqui atrás. Ele nos mostrou uma abertura e a coisa era maior do que eu. Entramos, mas eu não quis ir adiante. As escotilhas talvez estivessem aqui há 25 anos. Você ouvia sons estranhos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. E isso levou à crença nas histórias de que seres humanos eram dissecados e examinados. Assim, a lenda sobre estranhas criaturas e estranhos sons saindo deste planalto cresceram e expandiram. Alienígenas vivendo embaixo da terra. Estranhos e secretos acobertamentos do governo. As lendas nativo-americanas sobre seres subterrâneos poderiam ajudar a desvendar a verdade por trás dessas incríveis histórias? Alguns acham que a resposta pode ser encontrada muito abaixo da superfície da América do Norte. Mas outros acreditam que a verdade está escondida numa caverna misteriosa, milhares de quilômetros ao sul. Uma caverna que esconde provas de visitantes alienígenas que vieram das estrelas. América do Sul. A cadeia de montanhas dos Andes no Equador. Durante milhares de anos, essa floresta tropical com altos declives ao leste tem sido a terra dos Shuar.
Caçadores que protegem ferozmente sua terra natal e seus segredos. E de todos os segredos dos Shuar, talvez nenhum tenha sido tão bem guardado quanto a localização da entrada da caverna de Taios. Mas por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada na história de um missionário católico italiano chamado Padre Crespi, que viveu na região em meados do século passado. Padre Paulo Carlo Crespi. Ele era amado pelos índios. Ele os ajudou sem pedir dinheiro. E os índios deram presentes a ele. Mas o que chamava a atenção nos presentes dados ao Padre Crespi era que geralmente eles tinham forma de artefatos finamente esculpidos. Alguns feitos de ouro e de outros materiais preciosos. Geralmente esses objetos eram esculpidos de maneira elaborada, com símbolos que não eram associados à cultura Shuar. Em seu livro de 1973, O Ouro dos Deuses, o teórico dos antigos astronautas Erich von Däniken escreveu sobre a incrível coleção do Padre Crespi, que ele acreditava ter vindo da caverna de Taios e que, em sua opinião, eram tesouros de uma cultura avançada e desconhecida. As perguntas chocantes feitas no livro de von Däniken logo inspiraram o explorador escocês Stanley Hall a tentar resolver o mistério. Em 1975, Hall viajou a Cuenca para ver a coleção do Padre Crespi com seus próprios olhos. Eu pesquisei a América do Sul durante anos como uma página que faltava na pré-história. Eu soube das cavernas de Taios pela primeira vez no livro de Erich von Däniken e segui a partir dele. Um dos presentes que o velho padre tinha recebido era uma tabuleta com 36 escritos. É uma tabuleta de metal. Ninguém até hoje pôde traduzir o que está escrito. Em 1976, Stanley Hall organizou uma expedição de mais de 100 pessoas para explorar Taios. Entre elas estava o astronauta americano Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Ao entrar na caverna através de uma passagem na selva conhecida pelo exército equatoriano, os exploradores ficaram fascinados com o que encontraram. Áreas bem grandes que pareciam ter sido escavadas por alguém ou alguma coisa. O chefe do grupo de geólogos ingleses, Dr. Brian Kelly, em 1976, admitiu que era difícil explicar as portas imensas que você vê naquelas cavernas. Olha aqui, estamos perto. Apesar da expedição de Stanley Hall ter encontrado uma câmara mortuária com itens datados de 1500 a.C., um anel de pedra. A expedição não encontrou tesouros e nenhum vestígio de nada que se parecesse com os artefatos da coleção do Padre Crespi. Mas se Taios não era a origem secreta da incrível coleção do Padre Crespi, de onde ela veio? Persistente, Hall não desistiu de sua busca. 15 anos depois, em 1991, o explorador encontrou um equatoriano chamado Petrônio Jaramillo, que dizia ter entrado na caverna de Taios através de uma abertura secreta em 1946. Parece que Petrônio tinha visitado essa caverna pela primeira vez quando era muito jovem, quando era adolescente. Ele disse que tinha mergulhado na água, passado por um túnel submarino e depois subido. Jaramillo disse a Hall que andou por câmara depois de câmara de relíquias antigas, incluindo um grande cômodo com livros feitos de ouro e de outros metais, livros com escrita irreconhecível. Possivelmente como a encontrada nas tabuletas de metal da coleção do Padre Crespi. Outras partes pareciam fórmulas e por aí vai. Então, era um depoimento espetacular atrás do outro.
Alguns questionavam se uma civilização antiga teria vindo à Terra e usado esse sistema de cavernas para deixar certos artefatos de sua civilização aqui para que descobríssemos. Infelizmente, antes que pudesse guiar Stanley Hall até a entrada da caverna debaixo d'água, Petrônio Jaramillo morreu levando seu segredo para o túmulo. Stanley Hall morreu em 2008, antes de poder recomeçar sua busca pela chamada Biblioteca de Metal. Felizmente, a filha de Stanley Hall, Eileen, decidiu continuar o trabalho de seu pai. Mesmo que encontrássemos o tesouro, víssemos e traduzíssemos a escrita, ainda seria uma grande dúvida quem escreveu, quem deixou lá e por que deixou. Mas quando Eileen Hall começou a procurar a localização dos artefatos originais de Padre Crespi, ela soube que muito da coleção do padre tinha desaparecido pouco antes de sua morte, em 1982. Mas por quê? Os artefatos de Crespi teriam sido presas de ladrões? Ou os Shuar levaram seus tesouros de volta para a caverna onde os encontraram? Seja qual for a resposta, Eileen Hall continuou a pesquisar outros artefatos de todas as partes do Equador. E como os objetos do Padre Crespi, alguns têm semelhanças indiscutíveis com outras culturas que, de acordo com arqueólogos renomados, antigos equatorianos poderiam não conhecer. Essa coleção é do que meu pai acreditava serem as culturas formadoras do Equador. Essa é da cultura costeira, de 600 anos antes de Cristo a 1600 depois de Cristo. Parece bem humano, mas ao mesmo tempo algumas características são exageradas. Aqui tem um rosto menor com orelhas grandes e a cabeça de forma bem alongada. O topo dessa cabeça parece um crânio alongado, uma cabeça alongada. E é idêntico às estátuas que encontramos por todo o Egito. Vendo essa foto aqui e comparando com o busto egípcio que vemos aqui, é indiscutível. A forma da cabeça é idêntica. Os artefatos de Stanley Hall mostram evidências de que culturas egípcias podem ter atravessado o oceano para influenciar a cultura sul-americana? Ou será possível que ambas tenham sido influenciadas por outra cultura vinda de além do nosso mundo? E as estranhas escritas encontradas nas tabuletas do Padre Crespi, agora desaparecidas, seriam mensagens de um mundo alienígena? Meu pai chegou a dizer que provavelmente seriam de uma civilização avançada. Mas não podemos saber com certeza até que essa biblioteca seja encontrada. Pois essa biblioteca metálica ainda está lá, no Equador, em uma caverna subterrânea. Ainda há tribos indígenas vivendo lá. Elas ainda protegem o antigo tesouro. Os limites acadêmicos vão se expandir quando esse sistema de cavernas for encontrado. E se é inca ou extraterrestre, não importa agora nesse momento. Vamos chegar até a caverna e ver o que há lá dentro. Talvez Taios ainda revele todos os seus segredos. Mas mais de 1.100 quilômetros ao norte, há outra caverna, que pode provar que o submundo maia e os terríveis deuses que o comandaram não só eram reais, como eram sedentos por sangue humano. A península de Yucatán, um dos principais destinos turísticos do México. Além de lindas praias, a área é coberta por uma floresta densa, marcada por buracos imensos, conhecidos como cenotes. O chão por baixo da selva também é cheio de cavernas. Aqui, em 2007, o arqueólogo mexicano Guillermo de Anda encontrou uma caverna inigualável.
Seguindo pistas de registros de padres espanhóis do século XVII, que mencionavam a existência de um misterioso templo maia subterrâneo na selva, De Anda encontrou uma série de cavernas perto da aldeia de Tatzibitchen, México, Tatzibitchen. Cavernas não vistas durante centenas de anos e com entradas submersas em águas de inundações durante séculos. Às vezes temos que mergulhar nessas cavernas. Às vezes elas são muito profundas. A média de nossa busca é de 42 a 45 metros de profundidade, mas sabemos de cavernas bem mais profundas. Primeiro, De Anda e sua equipe encontraram cabeças esculpidas em pedra e pilares quebrados com inscrições maias de 1900 anos. Encontramos colunas debaixo da água. E essas colunas são incríveis porque algumas têm 1,5 metro de altura e pelo menos uns 3 metros de largura. Mas quando De Anda chegou nas áreas secas da caverna, encontrou o que acredita serem restos de um complexo subterrâneo de templos, incluindo uma estrada de concreto, uma pirâmide em ruínas e ossos. Mas por que eles estariam lá? Os próprios maias têm algumas lendas bem interessantes sobre um mundo subterrâneo chamado Xibalba. E os arqueólogos agora acreditam ter encontrado o que os maias consideravam a entrada para o mundo subterrâneo lendário registrado no Popol Vuh. Essa caverna escura e misteriosa poderia ser o mundo subterrâneo mencionado nas lendas maias? De acordo com o Popol Vuh, o registro escrito da mitologia maia, o reino subterrâneo de Xibalba, que significa o lugar do medo, era comandado pelos cruéis senhores dos mortos, que faziam quem entrasse em seu reino passar por uma série de câmaras de torturas envolvendo sangue, escuridão, frio, facas, morcegos e jaguares. Vemos nesse sítio arqueológico uma representação física do que os maias imaginavam que a alma tinha que passar. Será que essas cavernas de estalactites pontudos o suficiente para perfurar a carne representavam a sala das facas de Popol Vuh? Também há uma sala dos morcegos e um fosso que um dia pode ter sido cheio de sangue, como o rio de sangue que os peregrinos maias tinham que atravessar. Há lugares de frio, de escuridão e até uma sala com ossos de jaguares. Essas cavernas estavam cheias de restos de aranhas, répteis e todos os tipos de coisas incômodas às quais um humano não gosta de ficar exposto. Apesar de alguns arqueólogos dizerem que esse local único foi simplesmente feito a partir da descrição do Xibalba no Popol Vuh, De Anda insiste que os detalhes da caverna são de séculos antes do livro sagrado maia ter sido escrito. Não havia um documento e eles tentaram imitar o que dizia o documento. Eu acho que é exatamente o contrário. Acreditamos que encontramos o Xibalba da parte central de Yucatán. Por isso acreditamos que era um lugar verdadeiro. Mas se Xibalba era real, os senhores dos mortos também eram? Se eram, quem ou o que eles seriam? De acordo com o livro Tilambalan, que é o livro dos sacerdotes Jaguar, esse livro diz que naquela época o caminho para as estrelas descia do céu e os 13 mais 9 deuses vinham para a terra. Desculpa, mas o caminho para as estrelas descia do céu? Dá para ser mais claro? Eu acho que não. Temos aqui uma referência direta a alguém que chegou do espaço. E temos um registro histórico sobre isso. Os senhores de Xibalba e outros deuses maias seriam viajantes extraterrestres.
Se eram, por que mostraram tamanha sede por sangue e tortura? Eu não acredito que o sacrifício humano foi ensinado pelos extraterrestres. Eu acredito que isso veio depois que os primeiros professores da humanidade chegaram. Os antigos deuses, que eram apenas humanos de outro mundo, se retiraram da região e as pessoas ficaram desoladas. Quanto mais ficavam desoladas, mais elas pegavam a mitologia original e a interpretavam de maneira mais literal. O que pode ter começado com um mito sobre o sol morrendo e renascendo quando mergulha no horizonte, se transforma literalmente na ideia de matar pessoas para ter certeza de que o sol vai voltar a nascer. Como arqueólogos e exploradores continuam a descobrir locais onde lenda e realidade se encontram, pode haver mais evidências de que a história da humanidade nesse planeta é bem mais profunda que o que atualmente compreendemos? Há aqueles que acreditam que o segredo está ainda mais profundamente na Terra, chegando até seu núcleo. O Polo Norte. Uma terra estéril de gelo ártico aparentemente sem fim, mergulhada na escuridão por 6 meses todos os anos. Aqui não há comida, nem abrigo, nem mesmo uma caverna para se esconder dos ventos cortantes e das temperaturas que podem ir de 32 graus positivos a menos de 17 negativos. De acordo com a geologia, por baixo do polo e do Oceano Ártico está a crosta terrestre mais densa, com até 48 quilômetros de espessura. Embaixo dela, a rocha derretida aquecida pelo núcleo giratório do planeta, com um centro sólido de ferro e níquel do tamanho da Lua. Lua da Terra, 3.476 quilômetros de diâmetro. Cientistas deduziram essa informação a partir de medidas da gravidade, do magnetismo e das ondas sísmicas da Terra. Mas ninguém viu essas áreas. A superfície congelada do polo pode esconder uma passagem para um mundo dentro do nosso na superfície? Há quem acredite que a resposta é sim. E sua crença é conhecida como a teoria da Terra Oca. A teoria da Terra Oca diz que a Terra não é derretida por dentro. A Terra é oca. E suspenso no oco da Terra há um Sol interno. Surpreendentemente, a noção de uma Terra oca tem o crédito científico de um dos fundadores da moderna astronomia. A ideia de que a Terra pode ser oca, como noção científica, vem desde o astrônomo Edmund Halley, que é mais conhecido por seu cometa. Em 1691, ele apresentou à Sociedade Real de Londres sua hipótese de que a Terra é oca e contém várias pequenas esferas por dentro, como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Ele cogita isso por um motivo muito prático. O polo magnético da Terra se move um pouco para o oeste a cada ano. E sua ideia era de que nossa esfera externa tem esferas internas que se movem independentemente da externa. Ele também sugeriu que essas esferas internas poderiam sustentar a vida. Em 1818, o ex-capitão do exército americano John Cleve Symmes Jr. anunciou que havia grandes aberturas em cada polo, onde poderíamos entrar no interior da Terra. Com Symmes, a ideia de uma Terra oca fica ligada à exploração do polo. Nessa época, ninguém tinha visto a Antártida ainda, por exemplo. A teoria da Terra Oca capturou novamente a imaginação do público em 1864, com o lançamento do segundo romance de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. O romance leva um guia islandês, um professor e um jovem para o centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra poderia ser chamado de Viagem ao Centro da Geologia.
Geologia e paleontologia eram assuntos muito polêmicos no início da década de 1860 e há muita discussão sobre isso no livro. Mas enquanto Verne popularizou a ideia de que formas de vida extintas podem ainda existir dentro da Terra, outros imaginam que a Terra contém civilizações subterrâneas avançadas. Supostamente eles têm tecnologia avançada. Eles têm armas a laser e armas especiais. Têm até discos voadores e outras naves. Mas há alguma evidência de que afirmações tão fantásticas sejam verdadeiras? E alguém já foi ao mundo dentro da Terra? Teóricos da Terra Oca dizem que sim, que um desses exploradores foi ninguém menos que um pioneiro polar famoso, o almirante Richard E. Byrd. Nos anos de 1920, Byrd foi notícia no mundo voando sobre o Polo Norte e se tornando o primeiro homem a voar sozinho por cima do Polo Sul. Mas teóricos da Terra Oca acreditam que o famoso explorador foi mais além, que em 19 de fevereiro de 1947, o almirante Byrd pilotou um avião através de um buraco próximo ao Polo Norte até o interior da Terra. Uma nave como um disco voador assumiu o controle de seu avião, com um tipo de raio de tração. E eles o aterrissaram próximo de uma cidade, no interior da Terra. A mensagem que tinham para nós era que eles se consideravam os guardiões desse planeta. E disseram: a gente não aprova o seu uso de armas nucleares. Nós tínhamos acabado de explodir 2 cidades no Japão poucos anos antes. Então, essa foi a mensagem que ele recebeu. Mas quando chegou a Washington, fizeram disso um grande segredo. Um segredo que não devia ser contado. Alguns dizem que o próprio almirante Byrd contou sobre esse voo à Terra Oca detalhadamente em seu diário secreto, publicado nos anos 90, quase 4 décadas depois de sua morte. Mas céticos dizem que o diário é uma fraude e apontam que em fevereiro de 1947, na época em que o almirante supostamente visitou esse outro mundo debaixo do Polo Norte, ele fazia parte de uma grande exploração naval de 4.700 homens, chamada de Operação High Jump, a 19 mil quilômetros de lá, perto do Polo Sul. Mas a inclusão de Byrd nessa imensa operação militar no Polo Sul pode ter sido meramente para acobertar? Algumas pessoas dizem que foi. E que isso permitiu que ele fugisse para o outro extremo do planeta sem ser percebido pela mídia. Dizem os boatos que o almirante Byrd encontrou um mundo de máquinas voadoras e de pessoas mais avançadas que nós. E que eles o ajudaram e depois ele voltou. É um mito. Ninguém nunca pôde provar, mas é um grande mito. Poderia mesmo haver grandes espaços abertos dentro da Terra onde viveriam civilizações avançadas. Deuses extraterrestres podem ter vindo à Terra séculos atrás e escondido evidências de suas jornadas dentro de cavernas e túneis. Talvez só estejamos na superfície dos mistérios subterrâneos de nosso planeta. Se for assim, que pistas de nosso passado distante podem ainda estar escondidas na escuridão, esperando ser encontradas?